Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Papai do Céu que abençoe as nossas crianças, que elas possam também ser alimentadas espiritualmente nesta noite, através da palavra do Senhor. Precioso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor. Colocamos, ó Deus amado, as criancinhas, Senhor, na Tua presença, porque o reino de Deus das tais, ó Deus, é constituído, ó Pai. Nos abençoa nesta noite, ó Senhor, com a Tua palavra, que estará sendo ministrada pelo nosso irmão, Pastor Jefferson. Prepara o nosso coração, Senhor, e fala aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Assim nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre nossas vidas, que possamos crescer no conhecimento do nosso Deus, por tudo que Ele é para nossas vidas, amém? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Nós iremos ler 2 versículos desse texto, que se encontra no versículo 28 e o versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Glória a Deus. Amados, essa noite eu gostaria que pudéssemos refletir um pouco acerca de como nós podemos buscar a semelhança de Cristo. A gente vê nos noticiários de pessoas que mudam as suas afeições através de botox, através de harmonização facial, pessoas que mudam o seu físico, acrescentando alguns produtos, em nome de uma vaidade, querendo mudar a sua aparência, querendo mudar aquilo que ele caminha. E nós, como cristãos, qual tem sido o produto que eu e você temos utilizado para virarmos a imagem de Deus? Qual o produto que eu tenho buscado para ser semelhante a Cristo no meu falar, no meu pensar? A palavra do Senhor nos diz que ao conhecermos o Senhor Jesus Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para o Senhor. A vida que nós temos agora na terra, não temos mais para vivermos de acordo com os nossos prazeres, de acordo com a nossa vontade, mas aquilo que nós temos ainda de resto de vida, devemos viver para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos fala que nós temos uma nova vida ao nos encontrarmos com Jesus. E o que realmente nós temos feito com essa nova vida que Deus tem me entregado? Devemos nos lembrarmos que na nossa breve confissão de fé de Westminster, o primeiro ponto é qual o fim principal do homem. E o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E de que forma nós glorificamos a Deus? De que forma nós podemos exaltar, glorificar e render graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós? Por podermos amanhecer, por podermos ter a paz de estarmos aqui na sua casa, louvando, exaltando, glorificando ao Senhor
por tudo aquilo que Ele tem feito. Estava lendo uma literatura de John Stott esses dias, e teve uma parte que ele falou que me tocou bastante, que traduz muito o querer de Deus para a nossa vida. Ele disse: à medida que me aproximo do final da minha peregrinação neste mundo, esse entendimento Deus quer que seu povo se torne semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a imagem de Cristo. E eu gostaria de tomar posse desse pensamento do nosso irmão, para dentro desse entendimento olharmos a uma base bíblica do chamado que Cristo tem nos chamado para sermos conforme a sua imagem e conforme a sua Escritura. E no verso 29, que nós lemos aqui de Romanos, ele nos diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos, Deus predestinou o seu povo para ser conforme à imagem do seu Filho, tornar-se semelhante a Jesus. Eu e você fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a Jesus. Nós não fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a qualquer homem, a qualquer imagem, a qualquer cultura contemporânea que exista hoje, mas eu e você fomos chamados para sermos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos e entendemos que quando Adão caiu também com ele perdeu também muito dessa semelhança de Jesus, quando ele foi criado. Mas também nós sabemos que Deus restaurou em Cristo Jesus o seu propósito. Aqui nós entendemos e compreendemos que em Cristo nós somos chamados para um novo viver. E em Cristo, ao aceitarmos ao Senhor, ao aceitarmos a sua vida em nós, ao aceitarmos o seu sacrifício em nós, eu e você fomos chamados para uma nova vida, para um novo entendimento, para uma renovação da nossa mente, para um momento de restauração daquilo que estava caído e contaminado pelo pecado. Para que eu e você possamos expressar a vida de Cristo, entendermos que nós temos que estar alicerçados no Senhor Jesus. Ele é o alimento, Ele é a água da vida, Ele é a restauração, é Ele que vai me fazer transformar e viver conforme a imagem e semelhança do Senhor. Amados, olhando outro texto, que também nos faz base nessa questão, é outro texto do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que ele nos fala: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, todos nós, sem cobrirmos nada no meu rosto, sem maquiagem nenhuma, sem me esconder nada daquilo que eu sou. Essa é a forma que Jesus nos enxerga. Essa é a forma que Deus nos enxerga. Não há nada que nós venhamos nos cobrir. Não há falsificação ao qual o mundo possa aparentar, ou que eu possa fazer no meu corpo, ou que eu possa fazer na minha alma, que o Senhor Jesus não me enxergue como aquilo que eu sou, como aquilo que Ele transmite em nós, esse novo viver, essa nova realidade. E ele diz: todos nós com os rostos desvendados, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, através do Espírito. O Espírito Santo de Deus, amados irmãos, é Ele que, conforme a sua palavra, vai trabalhando em nós. É pelo Espírito que habita em nós que eu e você somos transformados, de glória em glória. O propósito eterno, amados irmãos, da predestinação divina de nos tornar como Cristo avança
tornando-se uma obra histórica de Deus em nós, para nos transformar através do Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus. É através da presença, do convívio, da intimidade com Deus, que a minha vida vai sendo transformada, que a minha vida vai sendo renovada, que Deus vai modificando, e eu vou passando pelo lavar regenerador da palavra do Senhor sobre mim, e eu vou me transformando conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. O apóstolo João, na sua carta, em 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele diz na sua palavra: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós somos chamados por Deus para que essa obra restauradora de Deus em nós seja efetuada, para que eu e você possa contemplar a Cristo como Ele é. E assim nós o seremos também. Seremos igual ao Senhor Jesus. Ele restaurará a nossa vida. Ele restaurará aquilo que nós somos. Ele é o Senhor da nossa vida. O amor dele é o mesmo que eu devo ter. O perdão dele é o mesmo que eu devo ter. A essência de vida dele é a mesma que eu devo ter. Esse é o alvo ao qual eu e você devemos buscar. É esse o alvo que nós devemos nos espelharmos, para termos vida transformada no Senhor. Amados irmãos, essas são as três perspectivas, do passado, do presente e do futuro. E todas apontam para a mesma direção, para a direção de que há um propósito eterno de Deus, pelo qual eu e você fomos predestinados e fomos chamados para vivermos. E esse propósito histórico de Deus, pelo qual nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, e esse propósito final de Deus, pelo qual seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. E nós vamos verificar isso, amados irmãos, diante de alguns exemplos contando do Novo Testamento. Exemplos ao qual eu e você devemos aplicar para vivermos de acordo com a bondade soberana do Senhor. Nesse mesmo livro, em 1 João, capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se nós nos dizemos cristãos, temos de ser como Cristo encarnado. Temos de ser semelhante a Jesus. Não há nenhuma perspectiva de vida de um cristão querer viver diferente de quem é Jesus. Não. Nós devemos andar como Ele andou. Nós devemos amar como Ele amou. Nós devemos falar como Ele falou. Nós somos chamados, amados irmãos, a seguirmos esse exemplo humilde, de humildade, que o Senhor Jesus nos deu ao descer do céu para a terra, aonde Ele largou toda a sua glória, aonde Ele largou o momento de estar sendo servido para servir. E até que ponto eu e você temos feito isso? Até que ponto nós temos servido ao Senhor com inteireza do nosso coração? Até que ponto realmente eu quero que a imagem de Cristo seja feita na minha vida? Usando a linguagem de quem faz academia, né? Até que ponto eu quero que a chapada, que chama, Felipe, você, que o shape de Cristo esteja em mim? Até que ponto? Até que ponto, amados irmãos, o povo tem que olhar para mim e ver a Cristo? É esse o que realmente deseja a minha alma? É isso que realmente está no âmbito dentro de mim? O desejo de ser
refletir a glória de Cristo, o desejo de exalar o perfume de Cristo, o desejo de ser alguém que as pessoas olhem para mim e vejam na minha vida o exemplo de Cristo. Essa é a essência. Esses são os exercícios espirituais que eu e você devemos fazer para procurar vivermos a imagem e semelhança do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 8, o apóstolo Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amados, nós precisamos sermos semelhantes a Cristo, na sua encarnação, no que diz respeito à sua admirável humildade. Uma humilhação autoimposta que está por trás da encarnação. Para cumprir o propósito, ele se humilhou. Para cumprir o propósito, ele sofreu. E requer que nós também estejamos junto com ele, vivendo com ele, expressando com ele a essência do Senhor. Outro exemplo é que nós precisamos ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Nós vemos isso, amados irmãos, no capítulo 13 do Evangelho de João. Lá no cenáculo, quando Jesus se levantou-se na ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amados irmãos, esse papel de lavar os pés numa ceia, naquela época era um papel de um escravo. E escravo naquela época era alguém que não tinha valor, a não ser valor de servir. Era alguém menosprezado, era alguém que estava servindo de escravo porque tinha uma dívida grande e não poderia pagar. Era alguém que foi comprado para ser escravo. Era alguém que foi aprisionado de uma outra nação e, ao chegar naquela nação, ele virava escravo de diversas coisas, mas era o papel de um escravo. E Jesus assim se fez. Ele se formou como um escravo. O Deus Filho, o Filho de Deus, desceu à terra para lavar os pés dos pecadores, ao qual eu e você também somos. E ele falou que ele, como Senhor, lavou os pés e serviu àqueles que seriam a igreja do Senhor. E assim ele requer de nós, que nós sirvamos ao Senhor, que nós façamos aquilo que é agradável ao Senhor. E o agradável ao Senhor é servir, é ministrar diante dele a essência do serviço. A igreja do Senhor, ela é chamada para servir. Ninguém foi chamado, amados irmãos, para ficar apenas sentado no banco. Mas nós fomos chamados para servir, para sermos ativos, para sermos alguém que está ali manejando bem a palavra do Senhor, para ser alguém que está atento a levar uma palavra de ânimo, a levar uma palavra de restauração, a levar uma palavra de transformação, a levar uma palavra de renovo. Deus tem nos chamado para essa etapa, para sermos canais de bênçãos do Senhor, para sermos canais
homens e mulheres que são canais de levar uma mensagem de transformação, numa mensagem que renova, que restaura e que transforma a vida do ser humano. Da nossa boca, amados irmãos, devem sair palavras de renovo. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos falar entre nós, entre salmos, cânticos espirituais. Palavras que edificam, palavras que transformam, palavras de verdade, palavras que traz vida, porque um dia essa vida adentrou em nós através da pessoa do Senhor Jesus. E se essa vida está na minha vida, está na sua vida, nós somos desafiados e somos chamados por Deus para anunciar o evangelho da transformação, para anunciar o evangelho da renovação, para anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um outro exemplo, amados irmãos, está no livro de Efésios. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós temos que sermos semelhantes a Cristo em seu amor. Veja que o texto se divide em duas partes. A primeira parte nos diz que nós devemos andar em amor. Um mandamento, no sentido de que as nossas condutas, os nossos exercícios, as nossas demonstrações durante a vida sejam caracterizadas pelo amor. A palavra do Senhor nos diz que nós seremos conhecidos pelo amor. Não é pela forma física, não é por nenhuma outra transformação, mas somos conhecidos pela transformação do amor de Deus na nossa vida. Porque antes nós não amávamos, mas hoje passamos a amar. Porque o Senhor nos amou primeiro. A segunda parte desse versículo nos diz que Ele se entregou a si mesmo por nós, descrevendo não uma ação contínua, mas um aoristo no grego, que é um tempo verbal passado, que faz uma clara alusão aqui nesse texto à cruz. Ou seja, lá na cruz Ele nos amou. E Paulo está conclamando a sermos semelhantes a Cristo em sua morte, a amarmos com ele o mesmo amor que ele amou lá no Calvário. E altruisticamente ele se entregou por nós. Espontaneamente ele se entregou por nós. E nós, invadidos pelo esse mesmo amor, devemos nos entregar pelos nossos irmãos e por aqueles que estão perdidos e por aqueles que estão distantes do Senhor, com esse mesmo amor, em levarmos essa mensagem da vida, essa mensagem da transformação, essa mensagem da renovação, essa mensagem que um dia me alcançou e um dia te alcançou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amados irmãos, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 18 ao verso 25, ele nos mostra que outro exemplo de sermos semelhantes a Cristo é de sermos semelhantes a Cristo em sua abnegação paciente. Olha o que o texto nos fala: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ora, se você já faz o errado, e você receber a paga pelo errado que você fez, não há boa paga por isso. Se você suportar isso, não há nada demais. Mas se, entretanto, quando você pratica o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Amados irmãos, a igreja precisa começar a se preparar para este evento. Nós já começamos a sermos perseguidos. A igreja do Senhor hoje ela é perseguida. Hoje, ao dizermos que somos cristãos, nós somos perseguidos.
Somos taxados como pessoa que não pensa, como pessoas que são autoritárias, com pessoas ao qual não sabem amar ao próximo, como pessoas ao qual não sabem respeitar a ninguém. É assim como muitos da sociedade nos veem. E isso é algo que infelizmente vai acontecer segundo a palavra do Senhor. E vai até de certa forma aumentar essas comparações e essas perseguições. Mas ao ser semelhante a Cristo, eu vou ter e compreender que eu vou enfrentar isso. Que eu vou receber muitas vezes uma tapa no meu rosto e eu vou ter que oferecer a outra face. Que eu vou receber muitas vezes uma resposta maldita na minha face e eu vou ter que ter paciência e suportar aquela resposta para levar a mensagem do Senhor através da minha vida, porque provavelmente nem falar sobre a minha fé eu vou poder falar. E a igreja do Senhor, ela tem que passar a exercitar, a se exercitar esse sentimento em amor. Porque é o exemplo do Senhor para nós. Cristo tem nos chamado, amados irmãos, para vivermos essa nova vida, para expressarmos do Senhor essa vida maravilhosa de Deus. Então, nesse momento, os escravos estavam sendo muitas vezes injustamente condenados, injustamente chicoteados, injustamente sofrendo açoite, sendo presos. Mas por amor a Cristo, eles estavam suportando tudo aquilo para que a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar. E esse chamado, ele nos chama para expressarmos a vida de Jesus em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas dores, em meio às nossas perseguições, que tenazmente nos arrodeia, nos persegue, nos prepararmos cada vez mais para essa perseguição, para expressarmos a imagem e semelhança do Senhor. Amados irmãos, para terminarmos, existe outra forma que eu preciso aprender. E essa o Senhor Jesus, ele foi bem claro. Essa forma é o próprio Jesus que falou. Eu trouxe aqui palavras que foram ditas por Paulo, eu trouxe aqui palavras que foram ditas pelo apóstolo Pedro, mas agora eu quero trazer uma palavra dita pelo nosso Senhor. Em João 17, versículo 18, no texto ao qual ele está orando por mim e por você, orando por todos aqueles que criam no Senhor. Ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. No Evangelho de João, no 20, versículo 21, ele disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amados irmãos, eu e você, para expressarmos a semelhança de Cristo, eu também tenho que ser semelhante a Cristo na sua missão. Cristo tem uma missão para mim e para você. E essas palavras, elas têm um significado muito importante para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não pode em momento nenhum deixar de expressar e de cumprir o ide, de cumprir o fazer discípulo ao qual Jesus tem colocado para que nós façamos. Nós fomos chamados, amados irmãos, para que a nossa vida ela seja deitada, ela seja como a semente, e ao ser plantada, ao ser regada, ao ser adubada, ela cresça e produza frutos para a glória do Senhor. E é para produzir frutos para a glória do Senhor, é necessário que eu e você cumpramos a missão do Senhor Jesus. O arcebispo anglicano Michael Hansel, ele trouxe a seguinte palavra: somente à medida que saímos e nos colocarmos com compaixão amorosa ao lado de dentro das dúvidas do duvidoso, das indagações do indagador e da solidão do que se perdeu no caminho, é que podemos afirmar e recomendar a fé que nós professamos. Somente, amados irmãos, a partir do momento que eu entender a dor do meu próximo, somente, amados irmãos, a partir do momento que eu sentir a dor daquele que está jogado na sarjeta, a partir do momento que eu ver aquele que está caminhando a passos largos
para uma vida longe de Deus, e eu me compadecer deles, e eu entender que eu sou o canal de Deus para levar a mensagem do Senhor até onde eles estão, é nesse momento que eu e você temos a marca de Cristo, é nesse momento que eu e você somos chamados para sermos a semelhança do Senhor. É esse o momento que eu e você cumprimos a missão do Senhor. É esse o momento onde podemos expressar a grandeza do Senhor. Amados irmãos, essa é a evangelização que John Stott nos chama de uma evangelização encarnacional, ou seja, quando nós entramos no mundo dos outros, porque um dia Jesus entrou no meu. E porque Jesus entrou no meu, através da vida de um homem, porque Ele usou homens para entrar na minha vida, trazendo a mensagem do Senhor. É que eu também sou chamado para adentrar na vida dos outros, levando a mensagem do meu Senhor, para que mais pessoas sejam semelhantes ao Senhor, porque eu e você fomos chamados por Deus para sermos semelhantes a Ele e vivermos conforme a sua vontade, conforme o seu querer e conforme a sua vida. Amados irmãos, esses são os 5 principais formas de sermos conformes à imagem de Cristo. A sua encarnação, em seu serviço, em seu amor, em sua abnegação paciente e em sua missão. É dessa forma que nós teremos o shape de Cristo. É dessa forma que nós seremos semelhantes a Cristo. É dessa forma aonde eu posso expressar o amor de Deus. E é dessa forma que eu posso viver a vida abundante que o Senhor Jesus tem deixado para a igreja. E nós, como igreja do Senhor, somos desafiados a isso. Alegre-se. Alegre-se no Senhor. Aformoseie o seu rosto e pregue a mensagem do Senhor. Insta a tempo e a fora do tempo, mas proclame a mensagem daquele que nos chamou e que nos passou da morte para a vida. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu e você fomos chamados segundo o propósito do Senhor. Então vivamos de acordo com o propósito do Senhor. Estabelecemos em nós padrões do propósito de Deus. E assim temos vida e vida em abundância. Amém? Curva sua cabeça um instante e vamos orar. Senhor, Tu és o Deus da nossa vida. Em Ti, ó Pai, está a vida. Em Ti está a virtude. Nós queremos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor, porque muitas vezes temos nos embaraçados com coisas deste mundo, com coisas fúteis, com viver longe daquilo que Tu tens estabelecido para nós. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que tudo, o Senhor nos dá força para que possamos fazer tudo aquilo que coopera para o Teu bem, para a Tua vontade. E é em nome do Teu Filho amado Jesus que nós Te pedimos, que Tu nos fortaleça, que Tu nos ajude, ó Pai, a caminharmos de acordo com a Tua bondade, a caminharmos de acordo com a Tua verdade, a caminharmos de acordo com a Tua vida, para que possamos expressar a semelhança do Senhor em nós. É o que nós Te pedimos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém, irmãos.